O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu em sessão plenária defender em todo o território nacional a imunidade tributária das caixas de assistência dos advogados. No entendimento dos conselheiros federais da Ordem, as caixas não são passíveis de tributação por integrarem a estrutura organizacional da OAB, uma entidade considerada autarquia especial e, por isso, não tributada, conforme prevê a Constituição Federal. A decisão de defender a imunidade tributária das caixas de assistência dos advogados em todo o país foi tomada depois de um longo debate no Pleno do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O relator do processo, conselheiro federal do Rio de Janeiro, Adi Damus, abriu a discussão reiterando sobre a relevância do tema e chamou a atenção dos conselheiros sobre a realidade que as caixas de assistência têm enfrentado. Essa é uma questão que, no nosso âmbito, é da mais relevante importância, que diz respeito à imunidade tributária das nossas caixas de assistência, né? Algumas caixas passam, por um momento extremamente difícil, porque estão sendo executadas pela Fazenda Nacional e no Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, a nossa tese vem sendo vencida nas turmas do Supremo. Em seu voto, o Adi lembrou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que alterou o entendimento da imunidade tributária, conforme prevê o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, que prevê que as caixas não são passíveis de tributação por integrarem a estrutura organizacional da OAB, entidade considerada autarquia especial e, por isso, não tributada. O Supremo alterou o entendimento anteriormente predominante na Corte e passou a adotar posicionamento no sentido de que, abro aspas, por não se revelar instrumentalidade estatal, a Caixa de Assistência dos Advogados não é protegida pela imunidade recíproca, fecha aspas, conforme acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso extraordinário número 233843, de interesse da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. O conselheiro federal pelo Rio de Janeiro destacou ainda a importância do posicionamento da OAB quanto ao assunto e sugeriu a abertura de uma ação declaratória de constitucionalidade sobre a imunidade tributária das caixas. A OAB precisa se posicionar urgentemente sobre o assunto, especialmente porque, conforme informações colhidas no CONCAD, realizado em 27 de maio de 2010, as caixas de assistência do Rio de Janeiro, de São Paulo, Minas Gerais, da Bahia e do Rio Grande do Sul já vivenciam esse problema. Dessa forma, entendemos que a melhor estratégia seria a propositura de ação declaratória de constitucionalidade por este Conselho Federal da OAB, de modo que as caixas também sejam abrangidas pela norma imunizante. Durante a análise do processo pelo Pleno, o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado, falou aos conselheiros federais sobre o encontro com o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em que trataram da matéria. É um tema de relevância máxima para a nossa entidade, diz respeito à sobrevivência. Estive com o advogado da OAB do Rio de Janeiro, que é o procurador especial de tributário da OAB, junto com o Jean Clotter, tocam esse assunto tributário, para tratar com o ministro Ricardo Lewandowski, que é um dos relatores de um dos recursos extraordinários, no caso da Caixa de Assistência de Minas Gerais, e pedimos à Sua Excelência que pudesse afetar ao plenário, já que na turma já houve um julgamento contrário. Então, queríamos que afetasse ao plenário a apreciação da matéria e, portanto, uma indicação de que o momento ficaria para a deliberação da diretoria muito oportuno, porque precisamos aguardar o desenrolar deste recurso extraordinário que vai ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que talvez seja suficiente para resolver a demanda. Os conselheiros entenderam que as caixas não são passíveis de tributação, mas fizeram ponderações sobre a proposta da abertura da ADC. Eu me ponho inteiramente de acordo. Acho que a ideia de uma ação declaratória de constitucionalidade para se tentar essa interpretação conforme a Constituição,
que permita um alcance extensivo da Caixa de Assistência dos Advogados, a imunidade que é indiscutível da Ordem dos Advogados, essa ninguém discute mais, felizmente, está livre de qualquer tipo de questionamento, e com isso a gente talvez consiga no Supremo Tribunal Federal exorcizar essa má interpretação que tem nos criado tanto desconforto. Esse tiro, e ele ainda tem um prazo, porque tem que ser com liminar, porque se não for liminar, a situação está se eternizando. E temos que ter uma chance muito grande para também recebermos propormos essa ação. Por quê? Porque a diferença entre, de forma até muito pejorativa, do médico, do criminalista e do tributarista é a prescrição, presidente. Porque o médico erra, ele enterra. O criminalista vai interpor recurso até do pensamento do juiz. Agora, o tributarista não, presidente. Se você errar na opinião, se você errar na proposição da ação, isso vai levar tempo. E hoje, 500 milhões, em breve pode ser muito mais, senhor presidente. Eu adianto que não tenho dificuldade em aprovar a proposta, no sentido de que, a partir de um juízo de conveniência e oportunidade da diretoria, se provoca o Supremo Tribunal Federal numa ação declaratória de inconstitucionalidade com relação a essa questão. Eu gostaria só de ponderar a seguinte problemática. Estaria reconhecendo a imunidade, nos termos do artigo 150 da Constituição, para impostos, porque é aí que se aplica a imunidade, para impostos, sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais da instituição, né? Então, é bom esclarecer que isso pode não resolver o problema, ou talvez pode resolver só uma pequena parte do problema. Mesmo com todos os contrapontos, a proposta foi acolhida de forma unânime pelo Pleno. Pelo que eu percebi, não há divergência no ponto em que o plenário do Conselho Federal apoia a defesa da imunidade tributária das caixas de assistência, sem prejuízo de posterior discussão acerca da atual sistemática, caso essa tese não venha a ser considerada vitoriosa no Supremo Tribunal Federal. A medida judicial cabível será avaliada pelos setores técnicos competentes e o momento adequado será também, a juízo da diretoria, verificado de acordo com a conveniência e a oportunidade. E fica acolhido, portanto, a defesa desta importante matéria.